talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão, convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. O amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor às vezes como o mar, na força e na brandura, que aquece o frio, com brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Convidamos agora o nosso irmão Sérgio para nos trazer os ensinamentos da noite e mais uma vez agradecemos. Sérgio, muito obrigado pela colaboração. Boa noite a todos. Não está ótimo. São efeitos especiais, né? Isso. Gente, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a arte de viver em paz. Eu acho que é um tema bem oportuno, né, para a gente ver o que nós estamos buscando, né? A gente tem observado que a gente olha aí o mundo aí fora, né, e quando a gente vem no centro, eu digo assim, viu, Domingos, o centro, para mim, no meu caso, a gente frequenta lá na Rua 8, assim, é um bálsamo, entendeu? A gente vai todo dia porque é um lugar de descanso, não é? Porque o mundo aqui fora está meio complicadinho, né? Então a casa espírita, ela te proporciona boas energias, onde você reflete melhor, né? Você tem uma horinha de descanso mental, né? Então o que a gente busca, né? A gente busca essa condição de viver em paz. Não tem nada melhor que isso, não é? Nós vamos falar aqui sobre algumas práticas, algumas coisas referente e também dar algumas sugestões para a gente viver melhor, não é? Porque a gente tem que buscar isso, não é? Então vamos lá. O inferno ou o paraíso ao nosso redor é resultado direto da ação do homem no ambiente em que vive. Olha só, inferno e paraíso é resultado daquilo que você faz no seu dia a dia. Do lado esquerdo está um, do lado direito, ou tanto faz. Nós temos aqui o inferno e o paraíso para a gente poder se situar. E a gente fala e entende o seguinte, que a arte de viver em paz, ela te dá uma segurança emocional, pode observar, te dá mais clareza, te dá mais confiança para você enfrentar os desafios do dia a dia,
não é? E é o seguinte, o Ocidente, nós aqui no Ocidente, a gente tem uma visão muito materialista, materializada do que é sobre a vida, do que é buscar essa paz. Enquanto o Oriente, né, o pessoal lá do Oriente, eles têm uma visão um pouco mais espiritualizada, não é? Na Índia, aqueles lugares, enfim, né, eles trabalham muito essa questão da harmonia, da paz interior, tentando se desapegar um pouco. O Oriente trabalha bem isso, né? Eles buscam esse equilíbrio da vida dessa forma. Mas ali eles têm uma tradição, gente, no Oriente de 10 mil anos, não é? Ali dessa busca, essa filosofia de Buda, de Krishna, de Krishnamurti, né? São Gandhi, são grandes mestres que trabalham isso, não é? E a gente observa que o Oriente tem vindo para o Ocidente, né, através das práticas terapêuticas, enfim, o Oriente tem vindo para cá e também o Ocidente tem ido para lá um pouquinho, não é? E a questão aqui é o seguinte, nós, enquanto aqui do Ocidente, nós podemos buscar essa paz independente do Oriente, que eles têm essas terapias e etc. A gente pode buscar qual é o recurso que está às nossas mãos, que a nossa disposição, digamos assim, mais próximo de nós, e que dá para a gente buscar essa paz, a doutrina espírita. Olha que maravilha isso. Nós não precisamos ir até o Oriente, que também são práticas maravilhosas, mas está um pouquinho distante da gente. Mas muita gente busca, tudo certo. Mas vamos pensar em nós, no nosso dia a dia. O que nós temos à disposição? A doutrina dos espíritos, o espiritismo, que é isso aqui que nós estamos observando. Eu estava comentando com o Domingos, o Luz e Caridade começou com pouca gente no começo do ano, hoje está lota. Por quê? Porque a gente está vendo a necessidade das pessoas estarem buscando a doutrina, não é? E que ela é fundamentada em quê? Qual é o fundamento e a essência? O Evangelho do Cristo. Tudo aquilo que Jesus fala. Aliás, Gandhi era um grande admirador de Jesus Cristo, que é Gandhi do Oriente, não é? Ele era um profundo admirador das obras que falavam, Sermão da Montanha, não é? Gandhi, aliás, dizia isso, falou, olha, se a gente aplicar o que está escrito no Sermão da Montanha, a gente não precisaria de mais livro nenhum. Olha que interessante isso. O próprio Gandhi dizendo. Então a gente tem esses fundamentos do Cristo, porque é isso que é uma forma de terapia, né? A gente observa quando a gente vem na casa espírita, é terapêutico, não é? É uma terapia. Você toma o passe, a gente vai comentar um pouquinho também sobre o passe, que são formas terapêuticas, a oração, a terapia, a água fluidificada. A gente muda um pouco o panorama do nosso pensamento dentro da casa espírita, tá certo? E Jesus diz assim para nós, vamos começar a analisar essa questão dessa busca. Jesus diz assim, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Então é assim, a gente tem que confiar nisso. Quem que está falando essas frases aqui? Está no Evangelho, está em qualquer livro do Evangelho, você vai encontrar palavras do Cristo, de Jesus Cristo. Então se ele fala isso, nós temos que ter confiança. Nós não podemos ficar vacilando muito. Agora a gente continua dizendo o seguinte, que paz é essa que Jesus nos fala? A paz que eu dou é diferente daquela que o mundo te dá. Vamos ver que comparativo é esse aí. Que paz que é essa que o Cristo nos oferece? Aquela paz que transcende, né? Aquela que reequilibra, aquela que muda nosso pensamento, te dá um universo diferenciado na sua vida, não é? E isso é necessário, amplia seus horizontes, né? A gente sabe que o egocentrismo do ser humano é muito grande, então tem pessoas que se acham autossuficientes, acho que essas coisas é coisa de beato, não sei o que, centro espírita. Eu tenho muitos amigos que são assim, mas é um ledo engano,
Isso é um ledo engano. Ele pode ser quem for, qual profissão que ele tiver, se ele não se aproximar ou se dedicar um pouco às coisas da espiritualidade, ele cai. Uma hora ele cai. Tá certo? Então, a pessoa se acha autossuficiente em vários aspectos, mas não é assim que deve ser. O mundo de hoje tem provado e nós vamos ver aqui. Então vamos lá, a paz que Jesus nos dá é essa da tranquilidade, de transcender, de busca, de equilíbrio. E qual é a paz que o mundo nos dá? Vamos lá. O mundo nos dá uma paz artificial, temporal. Você faz opção pelo temporal ou pelo eterno. Geralmente a gente tem que optar pelo eterno, porque isso aqui, daqui a pouco já era. Não é? Então a gente tem que pensar que essa é a paz que o mundo nos dá, essa paz momentânea, materialista, muito materialismo. E assim, ela está compatível com injustiça de toda ordem, pode observar. Não é? Nós temos visto o quê? Violência, guerra, discriminação, miséria, vício, etc, etc. Às vezes de forma até legal, né? As pessoas, não é? Mas é imoral, são coisas imorais, coisas que não levam a nada, não é? Basta se a gente ver um país lá do outro lado do mundo, a Rússia, fazendo o que eles estão fazendo, e eles acham que aquilo lá é uma imoralidade, aquilo lá tem que ser, enquanto mata um monte de criança, um monte de gente amíngua, que é coisa terrível, a guerra é uma coisa terrível. Mas eles acham bonito, eles acham que aquilo lá é poder, é ganhar terreno, sabe? São coisas ainda do ser humano, isso não é coisa de Deus, não é? É uma questão que a gente tem que pensar também. Então, essa é a paz que o mundo nos dá. Sabe que paz que é essa, gente? Essa é a paz que o Renato Russo fala num poema muito bonito de uma música dele, que chama-se Há Tempos, H-A, Há Tempos. Tem uma música do Legião Urbana, alguns podem conhecer, outros não, que é letra do Renato Russo. O que ele fala nessa letra? Ele fala o seguinte: parece alegria, mas é só tristeza. Não é? Ele está falando também dos vícios, de uma série de coisas que acontece, e é assim. Nós trabalhamos 20 anos com a drogadição aqui no Recanto do Senhor. Durante 20 anos trabalhamos com comunidade de dependência química. E é assim mesmo, do jeito que ele fala, né? Porque parece que é muito bom, mas é só tristeza. Não é? Essa é a paz que o mundo dá para a gente. Porque essa que o Renato Russo, ele fala assim: você compra, é balada, é vício, entendeu? É prazer, é promiscuidade, etc, etc. Parece que é alegria, parece bom, mas não é. É só tristeza. No fim é só tristeza, não é? E isso, além de consumir a nossa paz, consome o nosso tempo também. Não é verdade? E aí Jesus diz o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças à expiação do Salvador, a gente pode ter paz hoje e sempre. Olha só, então assim, quando a pessoa estiver desanimada, a gente não pode ficar desanimado. Se a gente tem a doutrina à nossa disposição, a gente tem que ter confiança, porque isso aqui são palavras de Jesus Cristo, palavras do homem de Nazaré, daquele que é exemplo de vida. Quando ele fala assim: olha, quando a coisa estiver ruim para você, confia em mim, que eu vou te trazer a paz. A paz que eu te dou é diferente daquela que o mundo te dá. Por isso que a gente tem visto muitas pessoas angustiadas, né? Pessoa depressiva. Hoje é uma febre, né? De pessoa com depressão, angustiada, magoada. A pessoa, o pavio está desse tamanho, não é? Você observa cada cena e fala: não é possível que está acontecendo isso. Por quê? Porque as pessoas estão um pouquinho afastadas. As pessoas estão, não é? Elas não creem muito naquilo que... Será que a gente não está precisando se aproximar mais
espiritualidade, cada um na sua religião, não estou falando do espiritismo, porque a paz independe da religião que você segue. A paz é um estado de espírito, um estado de alma, não é um estado de materialismo. Quando você tem um estado de alma bom, autossuficiente, você pode estar em qualquer religião. Religião, Jesus Cristo não deixou religião nenhuma para ninguém. Vamos começar por aí a história. Ah, Jesus deixou o catolicismo. Não, Jesus não deixou o catolicismo. Onde está escrito isso? Jesus, quem criou a igreja, católica, foram os romanos, né? Não foi Jesus Cristo. Naquela época eles queriam ter um domínio sobre as pessoas, então foi-se criado esse clero, essa condição de papa, para dominar as pessoas. Que tudo certo, fazia parte daquela época isso. Mas não foi o Cristo que deixou. Jesus Cristo deixou exemplos, trabalho, ele, sabe? É isso que ele deixou. Mais nada. Não criou uma religião. Só disse assim, ó, vocês seguem aquilo que eu falo que está tudo certo. Então é assim que a gente tem que mudar um pouco a nossa rota para que a gente possa não ficar tão desanimado como eu estou dizendo aqui, entendeu? E essa paz do Cristo, meus amigos, não é uma paz ingênua, como muita gente imagina. Antigamente era um pouco assim, né? Eu vou ficar em casa rezando, orando. Hoje não basta isso. Hoje, né, essa tranquilidade que a gente quer viver, somente vão no culto religioso uma vez por semana. Gente, está um pouquinho equivocado. As coisas não devem ser assim. Não é? Essa paz que eu e minha família tendo, está tudo bem, não é assim. Nós temos que pensar um pouquinho nos outros. Não é? Você tem que ter um pouquinho de percepção. O que é a caridade? Caridade é você pensar um pouco no outro, de qualquer forma, fazer qualquer coisa. Ah, mas não sei ler, não sei fazer, não tenho dinheiro, não tenho o que dar. Tudo bem, você dá um livro para a pessoa, você salva uma vida. Você conversa 2 minutos com uma pessoa, você consegue mudar o rumo da vida dela. É difícil fazer isso? Você precisa ter conhecimentos intelectuais para fazer essas coisas? Não. Então você tem que se dispor um pouquinho. Quando você se dispõe, a espiritualidade dá um jeito de te encaminhar. Pode ter certeza. Falou, estou me colocando à disposição para fazer alguma coisa, eles te arrumam serviço para você, quando você quer. Então, o que falta para a gente é a chamada boa vontade. Não tem essa pergunta? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, né, e o que a gente deve fazer para ter uma vida boa? Podemos resolver tudo? É mais ou menos isso a pergunta dele. E os espíritos respondem, sim, vocês podem resolver tudo, mas lhes falta boa vontade. É isso, entendeu? Então, a gente tem que ter essa preocupação em pensar um pouquinho no próximo, entendeu? A gente não é a paz de Jesus não é essa paz ingênua. Jesus, você começa a ler a história do Cristo, Jesus lutou contra tudo e todos para poder colocar o reino de Deus aqui, estabelecer nessa terra. Não foi isso? Jesus lutou contra a injustiça, discriminação, violência, má conduta, gente de tudo quanto é tipo. E ele foi enfrentando todo mundo. Não é? E a gente acha que está bom assim. Né? Não está bom assim. A gente tem que ter conquista. Gente, tem que ter conquista, e ela é só feita com trabalho, com vivência, com disposição. Sabe? Não basta você pegar seu dinheirinho e ir lá dar o dízimo lá, que não vai resolver nada. Absolutamente nada. Ah, sou uma pessoa tão boa, sim, mas o que você faz? Para você. É assim na nossa caminhada. Não é? Então a gente tem que ter um pouco dessa consciência. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente vai numa casa espírita, a gente vem, muitas pessoas vêm só atrás da anestesia e deixa a cura de lado. O que significa isso? Anestesia, a pessoa só vem para tomar um passe.
Às vezes ela chega até no final só para tomar o passe. Não ouve nem a palestra, não faz oração, mas tudo bem, faz parte disso aí. Porque, na verdade, o passe, que é maravilhoso, é muito bom, é uma chuveirada energética só. É uma chuveirada de energias que você toma, o que é muito bom. Né? Mas você tem que pensar que para você ter a cura, você precisa ter condutas, modificação, outros procedimentos. E vocês observam assim, quando vocês vêm fazer um tratamento numa casa espírita, pode observar que a maioria faz assim: olha, você vem mais 4, 5, 6 vezes, ou vem mais para você poder continuar o tratamento. Por quê? Porque eles querem que você modifique o seu padrão vibratório. Você não modifica o padrão vibratório vindo uma vez só na casa espírita. Né? Quantas pessoas falam, eu vim aqui. Uma vez o rapaz me procurou lá no Luz e Caridade, ele tinha bebido bastante, e posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Então, eu vim aqui, né, para tomar um passe, eu ouvi falar que eu posso fazer isso, fazer aquilo, e começou a contar a história. Ele tinha separado da mulher, ele tinha perdido o emprego, ele estava com bebida, aí eu só dei um toque para ele, alguma coisinha que ele teria que fazer. Aí o rapaz nunca mais apareceu no centro espírita, né? Porque você vai falar alguma coisa para a pessoa e às vezes ela não entende ou não quer fazer. Então ela acha que vem tomar um passe e vai resolver a vida dela. Não vai, não é assim. Vai ajudar, vai indicar. Por isso que é importante você estar sempre presente, aprendendo, vendo, ouvindo, né? Fazendo parte, porque é um ambiente que vai mudando um pouco o panorama da sua vida. Então é importante que essas mudanças, né, essas aplicações, assim, para a gente introjectar os ensinamentos do Cristo. Você não consegue compreender um pouco da indulgência, da beneficência, do perdão, da benevolência, se você não participa. Poucos, né? Talvez algum outro que consiga assimilar, mais uma vez que você vem, você não consegue. Então você tem que introjectar isso tudo. É complicado, é difícil, devagar. Ninguém aqui a pessoa vai ter uma mudança na sua vida, não é isso. Mas é um passo que você já está começando a dar. É um passo em direção à paz que tanto a gente busca. Não é? É isso que a gente busca. E aí nós vamos alterando um pouco, até resolvemos até doença na nossa vida, diz a espiritualidade. E quando você começa a trabalhar no bem, em benefício, ajudar a fazer, você pode ter certeza que até os problemas e doenças seus são resolvidos. E é verdade, porque, né, a força mental que você tem junto com a espiritualidade, você consegue alterar alguma coisa na sua saúde. Tem pessoas que têm uma dor de cabeça que não passa, uma enxaqueca, porque às vezes é falta de fazer alguma coisa. O outro tem uma dor de estômago que não passa, que o médico não resolve, porque de repente ele está precisando fazer alguma coisa. Alguma coisa está fora da ordem. Não é? E ainda implícito nessa questão da busca pela paz, gente, eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, que é do livro Lindos Casos de Chico Xavier. É um livro antigo, mas belíssimo, que ali tem histórias verdadeiras, verídicas do Chico Xavier. E tem uma que é bem oportuna para nós aqui hoje, que fala assim: converse ou trabalhe. Olha só, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Numa singela sala residencial em Pedro Leopoldo, onde o Chico nasceu, a conversação estava animada e Chico começou a conversar com os amigos 5 horas da tarde e o relógio já apontava que já estava bem tarde. Quando ele ia começar a falar, isso já era 11 horas da noite, vai vendo. Aí quem apareceu para ele? Emmanuel. Emmanuel é o mentor, né, espírito dele, mentor do Chico Xavier, onde só ele consegue ver, e etc, etc. Então, o Emmanuel chama ele do lado assim e fala o seguinte, pediu licença, e o médium, ele pediu licença e foi para outra sala. Aí ele fala assim, você sabe que hoje a gente tem uma tarefa da continuidade ao livro que nós estamos fazendo, né? Fazendo o livro, escrevendo. E já estamos atrasados, o Emmanuel fala para ele.
Aí o Chico ainda retrucou, falou assim: não, é verdade, Emmanuel, só que eu estou com visita aqui e estou atendendo educadamente, conversando, né? Aí o Emmanuel fala assim para ele: sim, oportunidade de 1 a 2 horas de entendimento fraterno para atender os irmãos sem objetivo, porque às vezes através da banalidade podemos fazer algo na sementeira de luz. Deu um puxãozinho de orelha e ainda falou assim para ele: mas não entendo, 2 horas eu até compreendo, mas eu não entendo 6 horas a fio de conversação sem proveito. Olha só, pensou? O Emmanuel, que era muito rigoroso, né, enquanto mentor, e ele nada respondeu. E aí Emmanuel termina e falou: é o seguinte, eu não disponho de mais tempo, você decide, converse ou trabalhe. O médico Chico não vacilou, deu tchau para todo mundo e foi lá e voltou ao trabalho com um mentor, que eles tinham um livro para escrever. Olha que interessante, isso aqui é verídico, né? Dos lindos casos do Chico. Converse ou trabalho, é mais ou menos o que nós estamos... Como é que está o seu tempo? Como é que está o meu tempo? O que você prioriza hoje? O que nós priorizamos? Essa é a pergunta e o questionamento que nós temos que fazer. Tem gente que só quer festa. Tudo certo. Mas será que não é um pouquinho de exagero? Não é? Não é verdade? Nos dias de hoje, eu costumo dizer assim, às vezes, as pessoas falam assim, aí o marido sai do serviço, né, geralmente ele quer desestressar. Aí ele vai tomar a cervejinha dele e ele quer desestressar. Leva a sua mulher junto para desestressar com você. Não é verdade? Os homens não gostam muito que a gente fala isso, mas é verdade. Não é? Ainda chega em casa e ainda fica bravo com a mulher porque a comida não está quente. Gente, para com isso. Esse tempo já foi. Esse tempo já foi. É uma brincadeira, mas isso já foi. Não é? Você não tem que fazer. A mulher, muito pelo contrário, ela cuida do filho, do marido, trabalha fora também, etc, etc, etc. Entendeu? Mas é uma realidade. É uma realidade isso, ainda nos dias de hoje, né, onde você coloca ainda, né, como uma certa obrigação, e as coisas não são mais assim. Não é? Então a gente tem que priorizar nosso tempo. Tem gente que prioriza só com coisas, com banalidade, né? Você vê a televisão, putz, sabe, eu não sei vocês, mas nossa gente, aqueles BBB da vida, tem gente que paga para participar daquilo lá. Aquilo lá, eu trabalho com publicidade, eu sei como é que funciona aquilo lá. Aquilo é um meio de ganhar dinheiro, formatado pelo diretor da televisão, para poder... Ninguém está falando que é proibido assistir televisão, mas tem gente que liga e fica assistindo novela das 8 da manhã às 11 da noite. O que é isso, gente? Perdendo tempo na vida, perdendo tempo. Nós temos que priorizar, como a gente está dizendo. O que nós fazemos para priorizar? A gente tem que dispor nosso tempo para algumas coisas mais úteis, coisas mais benéficas, qualquer coisa que você faça. Não podemos nos deixar isso tudo o que é. Isso é realidade material, realidade da vida material que nós falamos no início. Não é? E é mesmo. Então aqui vai algumas orientações, que eu fiz um apanhado de vários autores, sobre a conduta para a gente poder analisar e entender que, vamos lá, algumas dicas para que a gente possa ter essa paz, buscar mudar um pouquinho. A gente tem que entender que a luta é sua, não terceiriza os problemas para os outros. Muita gente é assim. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até você entender que não somos só um corpo, mas a alma que contém. Verdade? Muito disso a gente tem essa condição de ficar terceirizando. E a vida, gente, ela também trabalha. Ela vai fazer com que se afaste das pessoas. Ninguém vai fazer por você aquilo que é da sua responsabilidade. Verdade? Não adianta você, sabe, tentar fraquejar, porque o outro não vai fazer. Nem a sua esposa, nem o médico, nem o filho, nem ninguém. Você que tem que sair à luta, você que tem que fazer acontecer. Então, a gente tem que
se atentar a isso. A vida, ela envia pessoas conflitantes para lhe curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir que é você por dentro. Olha que interessante. A vida nos traz pessoas conflitantes. E não é assim? É assim. Onde estão? Quase que mais próximo de nós, dentro da família, porque são mais próximos ali. Nós tivemos, final de semana passado, lá em Belo Horizonte, num evento, que estava o Haroldo Dutra, enfim. E aí, perguntaram para ele falando isso na palestra, achei muito interessante isso, até anotei. Aí perguntaram para então, Haroldo, como é que é isso? Minha vida, as pessoas em casa, não sei o quê, né? O que eu tenho que fazer para melhorar? Sabe qual foi a resposta, gente, que o Haroldo deu para a pessoa lá, ele comentando isso? Você tem que sofrer. Para você melhorar, você tem que sofrer. É uma coisa que nós não entendemos, não é verdade? Ninguém quer isso. Por isso que tem momentos, meus amigos, na nossa vida, que a solução dos problemas não devem ser de imediato. A solução dos problemas não deve ser de imediato, como a gente quer. Por quê? Porque você tem que ter um tempo para você aprender. Tem que ter tempo para as coisas, para amadurecimento, para experiência, para você ver diferente. Às vezes eu tenho que ter esse problema. Por isso que a vida nos manda pessoas conflitantes, que elas fazem parte. São também elas que vão nos ajudar a melhorar, buscar um pouco mais de paz. Outra, vamos lá. Não espere a gratidão de ninguém, além de si mesmo. A vida vai retirar tudo o que você tem, até que você pare de reclamar e começar a agradecer. Não fazer as coisas esperando gratidão, recompensa. Olha que interessante, não é assim? Eu acho que é. Não é assim, não? A vida vai retirar tudo que você tem até que você pare de reclamar. Porque quanto mais você reclama, parece que a coisa fica pior e tal, e não fica esperando, aguardando gratidão. A gente tem que fazer a nossa parte. Resignação, né? Essa palavrinha tão aqui é resignação. É você aceitar a vida como ela é. Porque eu perguntaria para vocês assim: Deus erra? Alguém pode responder? Deus erra? Não. Se ele não erra, está tudo no seu devido lugar. Então o que eu estou passando, está tudo certo. Talvez eu mereça, eu precise. Mereça não. A gente coloca as palavras erradas. Na verdade, eu preciso compreender de uma forma educativa para me melhorar. Porque isso não é punição. Porque Deus não pune ninguém. Muito pelo contrário, Ele te dá condições para você melhorar, para você aprender. Aceite a vida como ela é. A vida não lhe deixe em paz, para que você deixe de se culpar e aceite tudo como é. Está tudo no seu lugar, como eu disse aqui. Outra coisa, relaxe, seja menos exigente. Exigimos o que não somos. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo muito a sério e rir de si mesmo. Olha que interessante isso. A vida que ri de nós, é verdade? Por quê? Porque para que a gente seja... Quando fala, eles estão querendo dizer aqui, de ser exigente é assim, gente. O que acontece? A gente vai vendo e vai aprendendo, né? Lá no Recanto, na comunidade de dependentes químicos, às vezes tinha menino de 18 anos, cabelinho um pouco mais comprido, aí você tem um relatório, tem tudo, tem os psicólogos, tem os coordenadores e tal. O que te levou, né? A busca da droga, da dependência. Menino 18, 19, falou: a falta de conversa com meu pai. Grande parte. A falta de diálogo com a minha mãe, com meu pai. Meu pai queria bater em mim porque eu cheguei com o cabelo comprido, tinha o cabelo comprido. Gente, é assim que deve ser? Não, não é assim. Não é? E outros casos mais. Eu tive discussão. O que acontece? Quando a pessoa chega num caso assim, essa desestrutura familiar,
e tem essa conversa, não sei o quê, o menino vai buscar conforto em outro lugar, com os amigos. Lá ele tem conforto, vai ter tudo, além do conforto. E aí as coisas começam a acontecer, porque eu não tenho diálogo dentro de casa. O pai, a mãe, ninguém liga, o outro só xinga, só ofende. Né? Nós precisamos mudar os ambientes dentro da casa da gente, falar menos palavrão, sabe como é que é? Ter um pouquinho mais de respeito, né? Dentro de casa, sabe? É assim que isso é o Evangelho. Você não precisa nem rezar dentro da sua casa, não. Isso já é o Evangelho. Você tem respeito pelos que estão ali, por todos, pouca conversa, não ficar só... Parece que as famílias, você vai, as pessoas estão discutindo, brigando, só palavrão. Gente, você acha que você está se impregnando de coisa boa ou de lixo emocional e espiritual também, né? Aí você não consegue dormir de noite. Aí você não produz bem. Você fala, eu não sei o que está acontecendo comigo. Lógico que você sabe. Tem um amigo meu que eu encontrei outro dia. E aí, como é que vai? Ah, tudo bem, mais ou menos. Tá. Mas o que aconteceu? E seus filhos? Tem 3 filhos. Separou da mulher? Não sei, faz uns 3 meses que eu não vejo eles. E aí você fica, putz, 3 meses que não vê os filhos, cara, como é que pode isso? O outro também, não, eu discuto muito com meu pai, com minha mãe, eles não entendem. Gente, você não pode discutir com o pai e com a mãe. Afasta, dá um passo para trás para dar 3 depois para frente. Como é que você vai discutir com seu pai, sua mãe? Por mais errado que ele seja, tudo bem. Ele é problemático, mas recua. Espiritualidade pede isso. Recua. Você não precisa... Faz a sua parte. E o outro, 3 meses que não vê o filho, aí você fica pensando, nossa, como é que esse rapaz dorme de noite? Eu acho que não dorme bem, não produz bem. Né? Essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Para você buscar essa paz, como é o tema de hoje, você tem que tomar algumas medidas, se precaver de algumas coisas, um pouco mais tranquilidade. Não deixe os problemas maiores do que realmente são. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. Tudo tem solução, sem desespero. Problema sempre vai ter. Jesus sempre falou isso. Jesus não fala assim, olha, as tempestades não deixarão de existir. Porque você vem numa casa religiosa, tempestade não vai parar, não. Só que você vai aprender a enfrentá-las melhor. É assim na nossa vida. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês, gente. Essa busca, essa arte de viver em paz, isso demanda tempo, dedicação, mas com certeza vai valer os esforços. Muita paz a todos.